Ok, bem-vindos ao Rumo ao Sucesso, o Ano, um podcast onde eu e o João Oliveira, alternadamente, estaremos à conversa com empresários, profissionais, líderes, atletas, pessoas de alta performance de uma forma geral. Hoje tenho comigo o Kelvin. Kelvin, muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. O nosso objetivo com esta conversa é perceber um bocadinho o teu caminho, perceber as aprendizagens que trouxeste com ele e de que forma é que outras pessoas poderão beneficiar dessas tuas aprendizagens. Portanto, o Kelvin Fernandes é cofundador e CEO da Nilg AI, empresa de consultoria e desenvolvimento de software de inteligência artificial. Natural da Venezuela, doutorado em Ciência de Computadores pela Universidade do Porto e em Engenharia Informática pela Universidade Simão Bolívar. Isso bem. É autor de mais de 30 artigos científicos em revistas e conferências internacionais, respira inteligência artificial. Há mais de 15 anos tem ajudado centenas de gestores a otimizar as suas empresas com AI. Primeira pergunta, Kelvin. 15 anos em AI? Como assim? Então não foi uma coisa que surgiu no final de 2022? Não, 15 anos e se calhar sou novinho na era do AI. Portanto, o AI é para aí dos anos 50. Tem tido, como toda a tecnologia, tem tido passos à frente, passos atrás na sua adoção, vamos dizer. E o que aconteceu no último ano, eu diria, foi mais uma democratização da tecnologia. Okay. Antes disto, a AI era quase que única e exclusivamente para as grandes empresas, que tinham grandes volumes de dados, e agora é que estamos a ver que qualquer pessoa no dia a dia pode usar AI, mas se pensamos em aplicações de AI, temos desde, imagina, tu acordas, o Google Maps, quando te dá uma estimativa de tempo, estamos a falar de AI, tradução, estamos a falar de AI, sistemas de recomendação do Netflix ou da Amazon, estamos a falar de AI. Dos teclados dos telefones, não é? Que, por exemplo, aprendem o que é que nós vamos dizer e sugerem palavras, não é? Isso, estamos a falar de AI. Tudo isso são aplicações de AI, que antigamente precisavam de elevadas quantidades de dados para poderem ser treinadas. Hoje em dia é muito mais fácil, mais expedito, e é por isso que pequenas empresas ou até pessoas individualmente podem aproveitar. Ok. Como é que surge o empreendedorismo na tua vida? O normal, e normal, genericamente, obviamente, uma pessoa que é doutorada é até seguir o meio mais académico e científico. Como é que surge aqui o empreendedorismo no teu caso? Pois, portanto, nasci na Venezuela, mas sou descendente de portugueses e na comunidade portuguesa na Venezuela, tipo, 99% são empreendedores. Tipo, eu quando cheguei a Portugal e vi que não era essa a realidade, que não todos os portugueses eram empreendedores, foi tipo, o que é que se passa aqui? Tipo, 10 milhões de empreendedores em Portugal. Para mim, na minha cabeça, 100% da população portuguesa era empreendedores, porque na Venezuela todos os portugueses empreendiam. Mais negócios locais, tipo padarias, restaurantes, supermercados, construção civil, era outra área que era muito forte na comunidade. E então tudo o que era, imagina, avós, pais, tios, pais dos meus amigos na comunidade portuguesa eram todos empreendedores, portanto era uma coisa que se respirava no dia a dia, isso é genético, portanto eu nunca me veria a fazer outra coisa a não ser empreendedorismo. Okay. Então, na realidade, o teu processo académico foi mesmo um processo formativo e não com intenções de criares uma carreira no mundo. Sim, não foi mais tipo, era interessante, ok? Era interessante. E lá está, generacionalmente a nossa geração de pais queriam aos filhos que fossem formados e que fossem à faculdade, isso tudo. Exatamente. E, portanto, foi um bocado também acompanhar isso. Mas imagina, desde a 8ª classe eu aprendi a programar e comecei a vender software, tipo, dentro do ecossistema. Estás a ver? Quase que eu tinha uma consultoria de software, uma software house pequenina, até, quer dentro da faculdade, trabalhos de casa e afins, quer depois tios e afins que tinham as suas empresas e vendíamos microsoftwares para fazer coisas. Hoje em dia, para as pessoas entenderem melhor o que é que faz a Nilg AI? Principalmente consultoria estratégica. Portanto, quais são os processos que dentro da tua empresa podes otimizar com AI? Primeiro essa fase de identificação e o que é que implicaria tu otimizares esse processo com AI e depois o desenvolvimento do software à medida, caso seja necessário, para implementar essas soluções. E tipicamente trabalhas mais com microempresas, empresas de média dimensão, multinacionais? Qual é que é o público-alvo normalmente? Portanto, o nosso público-alvo tem vindo a sofrer as alterações que o próprio mercado do AI tem vindo a passar. Portanto, como eu disse, antes de esta era de Generative AI, a GPT e afins, AI era quase que exclusivamente para as grandes empresas. Então trabalhamos para grandes empresas multinacionais. Após o ChatGPT e esta nova tendência da Generative AI, muitas vezes até pequenas empresas e startups podem beneficiar da AI. E a nossa base de clientes tem vindo também a shiftar, a transicionar um bocado de ser exclusivamente para grandes empresas e startups da base tecnológica, para incluir também pequenas e médias empresas. Ok, interessante. Até porque temos aqui uma convidada que também trabalhava com estes dois públicos e vou-te fazer a mesma pergunta que fiz a ela, que é: o que é que tu sentes diferente em termos especialmente de mentalidade entre estás a trabalhar numa multinacional ou estás a trabalhar com uma microempresa ou uma startup? Sim.
Sempre, portanto, as startups sempre são muito mais rápidas a implementar, ok? E quase que vou dizer, não querem saber do risco às vezes, estás a ver? Tipo, elas já estão a viver no risco, portanto, vamos lá atacar isto rapidamente. As multinacionais claramente têm processos de decisão muito mais lentos, mas também pensam a muito mais longo prazo. Ok? Depois as pequenas empresas têm um tema de escala, portanto, elas claramente são pequenas ou médias porque não têm conseguido escalar e podem beneficiar muito do AI, mas dependendo do mindset que elas tiverem, elas podem ter um mindset de escassez nessa escala, que é, elas podem ver a sua escala atual como o limite da sua escala. E então muitas vezes mudar este achismo, mudar esta crença limitante, que a pequena e média empresa vai ser sempre pequena média, é o maior desafio. Portanto, num lado temos maior risco, startups, isto vê-se depois de um tipo de aplicações que elas resolvem com AI, no outro lado temos as grandes corporações que querem eficiência operacional, mais do que escala, porque elas já têm a escala. Depois temos do outro lado a pequena e média empresa, que é quem mais poderia beneficiar com estes processos, especialmente agora, que tens as duas tribos. Tens a tribo mais eu quero escalar e tens a tribo mais até aqui está bem. É interessante porque isso acontece-nos a nós no nosso negócio. Como tu sabes, o nosso negócio dentro do imobiliário tem um regime de franchising e o mais comum, principalmente nestes últimos meses, tem sido pessoas que têm até empresas de mediação a título individual, portanto, sem estar ligadas a nenhuma marca há 10, 15, 20 anos, querem dar o passo seguinte, não sabem como e têm uma crença, que acabaste de dizer aí sobre isso, que é, ok, eu se crescer o meu negócio vou desvirtuar o meu negócio, eu vou deixar de ter controle. Isso costuma-te acontecer? É algo que tu vês no dia-a-dia? Costuma. E eu sempre digo, quando escalas o negócio ganhas controle, não perdes controle. Porque para escalar o negócio tu precisas de controlar os processos todos. Senão não consegues escalar. Portanto, a escala não é consequência. Portanto, a escala não te faz perder o controle, mas é a consequência de tu ganhares controle de tudo o que fazes. Seja em número, seja em processo, seja em reproduzibilidade daquilo que fazes. E a AI traz-te muito isso. A AI traz-te escala nos teus processos e reproduzibilidade nos teus processos. Sem dúvida, por acaso nunca tinha pensado desse ponto de vista. Obrigado, é um bom insight. E na realidade é verdade, porque quando estás num processo de microgestão há muitos outros processos que estão completamente descontrolados e quando passas para a escala tens mesmo de ter os processos definidos e consegues ter muito mais visão sobre o que é que está a acontecer na tua empresa. Claramente. Basicamente, os processos é o investimento que tu faças a priori para depois poder delegar. Portanto, é o controle, tu ainda estás a controlar os processos, só que os controlaste num investimento prévio, que foi quando definiste o processo. Versus a microgestão, que é estar sempre a controlar, via estando aí, não é? Mas quando controlas isto, deixa de controlar isto tudo. Exatamente, perfeito. Obrigado. Estou a trazer um insight agora para o meu negócio também. Achas que esse controle do processo e a aplicação da AI, obviamente estás a falar em startups muitas vezes, e corrige-me se eu estiver errado, já com ambição de crescer, de escalar, muitas vezes de equity e poder ter outro tipo de dimensão. Mas quando falamos de uma startup de microempresa, de um negócio mais local, alguma forma, ou faz sentido pensar logo em AI, ou vamos iniciar o processo comercial e depois vemos à frente? Eu acho que faz sentido se a intenção dessa empresa é escalar. Ok? Se a intenção dessa empresa é ficar por aí numa escala reduzida, eu acho que nunca fará sentido investir em tecnologia. Portanto, qualquer investimento em tecnologia, até diria eu, aplicações móveis, websites, etc., só fazem sentido se a tua intenção é escalar. Não é? No caso das pequenas e médias empresas, eu acho que faz sentido investir em AI se for no seu core do negócio. Okay? Se for uma aplicação, não é um chatbot, não é uma coisa que seja mesmo que só eles fazem. Estás a ver? E que o seu negócio dependa disso e que o principal gargalo para não terem a escala que eles tensionam seja esse processo. Até na nossa metodologia temos estes pontos de onde é que faz sentido, onde é que não faz sentido, e um dos passos é a probabilidade de tu adoptares a solução. Se esta solução for uma realidade, tu vês-te a fazer isto desta forma, sim ou não? E, portanto, para as pequenas e médias empresas, diria que faz sentido se a intenção for escalar. E se esta é a pedra que não os permite dar o seguinte passo. Tinha aqui uma pergunta para te fazer mais à frente, mas que me faz sentido fazer já, que é, qual é que é tu sentes a principal entrave à aplicação da inteligência artificial, que é uma coisa que já aconteceu até com o software mais típico nas empresas? É falta de literacia das pessoas? É não verem um benefício? Qual é que é? Eu diria nunca é técnico, portanto o problema poucas vezes é falta de dados ou qualidade dos dados. A tendência no mercado é dizer que o problema é técnico e é dados ou assim, mas eu sempre digo que o problema é pessoas, é adopção.
ok? Ok. Como é que eu garanto que eu consigo delegar um processo nesta máquina? Como é que eu garanto que os riscos estão bem definidos, estão bem limitados, estão contidos? Depois o AI tem um tema que eu, por acaso já falei nisso num outro podcast, que é o AI está feito para falhar, no sentido em que o AI tem uma taxa de erro. A inteligência artificial tem uma taxa de erro. E qualquer pessoa que veja isso no ChatGPT sabe que ele de quando em quando se engana. E, portanto, não podemos incluir inteligência artificial em processos críticos se não estivermos dispostos a que ele falhe, de quando em quando. Ok. E às vezes isso parece que nos faz imensa confusão, mas quase todos os nossos processos falham. Claro, isso Tu pensas atendimento ao cliente, sem tecnologias, claro, ainda mais. é isso, se não tiveres queixas, tipo, Claro. então imagina. Eu acho que faz sentido. Tens de ter um plano de contenção desses riscos e saber medir, ter uma consciência e uma cultura de medir dados. O maior fator limitante, eu acho que sempre são pessoas. Nunca é a tecnologia em si. A tecnologia está disponível, a tecnologia já tem alguma maturidade razoável. A adopção e perceber se encaixa ou não com a tua cultura da empresa, depois é outro tema, também é muito importante. Ok. É engraçado porque nós vemos, se calhar, determinadas áreas onde, vou pegar num exemplo que eu nem gosto muito de falar porque eu passo muito tempo a falar sobre isto, que é, eu corro, por exemplo, e hoje em dia, eu se quiser um apoio do ponto de vista de treinador, eu posso ir buscar presencialmente um treinador, posso ter um treinador à distância, ou posso ter uma aplicação já hoje em dia que faz isso por mim. Eu já experimentei as três versões. Qual é que gostaste mais? Eu vou dizer que cada uma delas tem os seus benefícios, sendo que tem por base AI, porque também há outros softwares que não têm pessoas por trás e não tem AI, mas a que tem por base AI tem uma adaptabilidade no segundo. Em que eu faço um treino, ele recolhe os dados e está a sugerir-me alterar todo o plano de 3 meses em segundos. Portanto, claro que isto depois poderá haver uma componente mais de entendimento de stress, de uma série de outros fatores, não só biológicos que não são tidos em consideração, mas a verdade é que ou seja, eu vou dizer assim, se calhar um equilíbrio entre os dois seria, ou seja, um bom profissional com um suporte AI seria sem dúvida, eu não tinha pensado nisto, obrigado. Seria sem dúvida o ideal. Na tua experiência, por exemplo, vamos falar do mercado imobiliário. Qual é a dificuldade que as mediadoras ou que os consultores na área da mediação têm em aplicar AI? Porque hoje em dia nós temos, já podemos falar sobre isso, mas não sei quantas ferramentas disponíveis. Qual é que achas que é a principal dificuldade? Portanto, no imobiliário eu diria falta de dados. Quando estamos a falar da parte técnica, portanto, falta de dados de boa qualidade, porque os dados públicos no imobiliário não são dados reais, tu não tens dados da transação, tens dados do listing, tens dados da publicação, que depois faz com que a tomada de decisão seja baseada em dados um bocado mais bias, vamos ser mais enviesados. Okay? Isso por um lado. Depois é um mercado muito fragmentado. Portanto, construir soluções em escala é difícil. Porque basicamente, se pensamos especialmente na realidade portuguesa, que é diferente, por exemplo, da realidade dos Estados Unidos ou na Alemanha, por exemplo, nós temos um cliente na Alemanha que tem 500 mil de apartamentos. É outra escala, não é? Podes otimizar processos em escala. Mas em Portugal, a maior parte dos investidores tem 1 ou 2 imóveis. Não é? Menos de 10 imóveis. Portanto, fazer soluções em escala é difícil quando estás a trabalhar nesta dimensão. E onde eu acho que empresas como as mediadoras, tipo as grandes marcas, franchises, podem ter um espaço a explorar depois. Que é, eu sou um agregador da capacidade de todas estas microempresas, destes franchisados, ou empresas então como idealistas, podem depois agregar. Dentro do AI, dentro da inteligência artificial, temos vários níveis, não é? Temos a parte mais, vamos chamar, analytics descritivo, que é o que é que se passou, qual é a média de tendências de preços de mercados, como é que tem vindo a evoluir, portanto, uma coisa mais descritiva. Depois temos a parte mais preditiva, que é como é que isto vai evoluir. Ou, por exemplo, se eu alugar a esta pessoa, qual é a probabilidade dela falhar no pagamento, okay? Que ela deixar de pagar e eu ter de pôr fora, não é? do imóvel. Ou se eu puser, imagina, este apartamento alugado 500 euros, quantos dias ele vai passar no mercado disponível? Versus 550, quantos dias ele vai passar no mercado disponível e depois arbitrar com isto. E depois, portanto, isto é mais fácil quando fazemos em escala, não é? Isto é mais fácil. Se eu for fazer isto para 5 ou 10 imóveis, não dá. Se eu for fazer para 1 milhão de imóveis, já faz mais sentido. E, portanto, temos a parte preditiva e depois temos a parte prescritiva, que é eu fazer sugestões de melhorias. E aqui, se calhar, é uma parte onde os consultores imobiliários podem facilmente alavancar-se com a AI, que é
pedir apoio, por exemplo, na comercialização dos imóveis. Por exemplo, eu tenho este imóvel com estas condições, com este pitch, eu sei que estes funcionaram, eu sei que estes não funcionaram, por favor, faz-me um copy para eu promover este imóvel. E é uma coisa que eles podem fazer facilmente com o ChatGPT. É óbvio que não vão ter a escala que tivessem se isto fosse feito logo nas plataformas, mas facilmente eles conseguem, vamos dizer, personalizar ao imóvel aquilo que estão a escrever. Okay. Isso é interessante. Aliás, nós na One, uma das plataformas que temos internas da marca é uma plataforma de design que já tem uma espécie de chat GPT para ser mais fácil, que nos permite fazer isso, mas podemos escrever newsletters totalmente, ou seja, eu digo, tu sabes disto, nós temos muitos consultores imobiliários que não são propriamente criativos e não têm que ser, não é? Não é a área deles, então faz com que o processo saia com muito mais qualidade no fim. Mas é interessante, tu falaste aí em 3 níveis. Ou seja, eu posso usar dados do passado para avaliar uma casa, por exemplo, para ter uma noção de quando eu estou a falar com um cliente proprietário, como é que eu vou definir o preço da casa. Falaste aí de outro que me toca especialmente a mim, porque eu também invisto e também faço esse trabalho de projeção para o futuro, como é que está a evoluir o mercado. E às vezes vamos falar de um ponto de vista quase micro, daquele mercado em específico, qual é a tendência, está a ter procura, não está a ter procura, há tantos dados que temos que analisar. E depois temos também a questão, do presente, que é, como é que eu tenho um imóvel, o que é que eu vou fazer com ele para divulgar? Eu dizia que eu, quando entrei no mercado, passava horas a avaliar uma casa. Hoje em dia nós podemos fazê-lo em segundos e é claramente um benefício. Tal como há 3, 4 anos atrás, nós tínhamos um imóvel vazio e queríamos de alguma forma decorá-lo para ser mais atrativo, tínhamos 2 soluções. Ou contratávamos uma pessoa muito boa em design em 3D, ou contratávamos uma pessoa que mobilasse a casa. Hoje em dia já há soluções, lá está, de AI que fazem essa complementariedade e permitem, eu tenho aqui uma volta vazia, mas consigo dar uma perspectiva ao cliente real de como é que pode ficar. E aí é um ponto que eu acho que está em falta no mercado, que é, especialmente para o mercado de investidores, que é, se eu quiser maximizar o retorno desta casa, qual é a renovação que eu preciso fazer? Ou qual é o móvel que eu devo colocar? Ou qual é a peça sanita que eu devo colocar? Sim. Porque é diferente mobiliar por um decorador do que mobiliar ou decorar para um investidor, não é? Porque tu aí não estás a pensar no mais barato, não estás a pensar no mais bonito, estás a pensar no maior retorno. E então conseguirmos estimar, imagina, qual é o yield desta casa, se eu mudar a casa de banho versus se eu puser o mesmo dinheiro na cozinha. Sim. É uma oportunidade aberta para... Terá tudo a ver com o público-alvo, não é? E o que é que valoriza. Por exemplo, se calhar se eu tenho um apartamento junto ao mar, em que eu tenho um público-alvo de férias, provavelmente um equilíbrio entre as coisas, porque é uma segunda casa da família, faz sentido. Agora, esse mesmo apartamento pode ser para alojamento local. Portanto, isso se calhar já não é tanto assim. Portanto, o que disseste faz todo o sentido. Neste momento, o que é que tu sentes que quem está a iniciar um negócio pode tirar como principal partido do AI? Será... Vou dar um exemplo que acho que todos fizemos isto. Eu preciso fazer um plano de negócios e eu vou ao ChatGPT e digo-lhe, olha, o que é que eu tenho que ter em consideração para um plano de negócios? Repara, eu uso muito o AI como o meu board. É o board da minha empresa, não é? Eu meto aí o que é que estamos a fazer. Faz parte da administração da tua empresa. Sim, tipo, onde é que está... Faz-me um SWOT análise da minha ideia, não é? Mas eu acho que a grande vantagem depois não está nessas coisas do dia a dia, vamos dizer que todos os dias mudam e todos os dias tens de tomar uma decisão diferente, mas aquelas coisas que tu consegues, que tu precisas fazer todos os dias da mesma forma, ok? Portanto, ou na automatização, ok? Por exemplo, sumarização do que é que o cliente está à procura. Ou, portanto, tudo o que é aquilo que seja, tipo, que tu faças da mesma forma ou de formas muito semelhantes, com mais ou menor personalização, vários dias. Ou então aquelas coisas, por exemplo, que tu não sabes fazer, okay? Portanto, se calhar nas da automatização tu consegues fazer e sabes fazer, mas há coisas que tu também não sabes fazer e que precisas, por exemplo, imagina, perceber a urgência de um cliente. Se calhar é uma tarefa que se tu fores fazer para as 1000 leads, tu não vais conseguir fazer, não é? Porque nem sabes muito bem como fazer. Se calhar um AI podia ser a forma ideal de perceber e ranquear as leads. Estamos a falar de um e-commerce, né? Se calhar um processo de vendas que gera 10 leads por semana é mais fácil. Se calhar um processo de vendas que tenha 3000 por semana tem que ser mesmo com AI. É mais difícil. Então eu sempre desafio as pessoas a pensarem onde é que está o gargalo no negócio, o que é que estás a fazer, que se está a roubar mais tempo, vamos tentar automatizar. E quando eu automatizo com AI, não automatizo, imagina, não é uma sequência de e-mails que vai sempre igual, é um automatismo com personalização. Para o cenário específico no qual está. Quando diz personalização, consegue ser um bocadinho mais específico? Por exemplo, escreve
o copy para eu promover este imóvel com as condições específicas deste imóvel, que está perto do McDonald's, que está perto da autoestrada, portanto, personalização nesse caso ao imóvel, ou personalização, por exemplo, à necessidade do cliente. Por exemplo, há um caso muito clássico no imobiliário, que é que as pessoas te façam visitar 3 imóveis, não é? Um muito abaixo, um muito acima e aquele que é o ideal. Que é o não é? ideal, Que é o ideal. Imagina, perceber qual é os 3 que eu devia mandar a uma visita com base nas condições que ele quer, no que ele está à procura, que é para ele depois ter o contexto. Portanto, personalização pode ser ao cliente, pode ser ao ativo, neste caso dos imóveis, ou pode ser o cenário no qual se está a tomar a decisão. Ok. Okay? Interessante. Vamos deixar agora um bocadinho o AI de lado e indo mais para a parte do empreendedorismo propriamente dito. Qual tem sido a maior dificuldade que tu sentes dos teus clientes que estão num arranque? Startups ou microempresas que estão a arrancar? Qual é que tu sentes que é a principal dificuldade? Eu diria que é focar no básico. Ok? Basicamente, imagina, todos nós olhamos para aquele que já fez a jornada que nós estamos a fazer e olhamos para o resultado que eles têm. E para o que é que eles lá andam a fazer agora. E então começamos a pensar em coisas tipo AI. Estás a ver? Opa, tipo, o meu grande concorrente a nível nacional está a fazer AI, eu também devia fazer AI, por exemplo. Se calhar não devia ser. Portanto, acho que uma dificuldade que as pessoas têm quando estão a empreender no início é qual é o básico que eu tenho de fazer bem feito hoje para eu garantir que o meu negócio é escalável depois a longo prazo, mas que sobrevive, não é? Sim. E que estamos sempre aí iludidos por N fatores que não são para nós nesta escala. Que ele faz vídeos nas redes sociais, XPTO, também tenho que fazer. Por exemplo, imagina um influenciador que começa agora, acho que precisa ter a qualidade do vídeo que tem alguém com 5 anos, o Mr. Beast ou afim. Ou imagina, um restaurante pequeno, acho que já vai ter não sei, tipo, imagina, uma cadeia gigante e que precisa de ter determinadas coisas que nessa altura se calhar não fazia sentido. Portanto, focar no básico, decidir o que é o core do teu negócio e todos os dias trabalhares para melhorar isso. Obcecadamente. Estás a ver? Não é aquela cena de já fiz, já acabou, mas tipo, como é que eu posso melhorar o core do meu negócio? Aqui, por acaso, tens o de bom é excelente, que tem Sim. aquele conceito de ouriço, não é? Que é aquilo que te apaixona, aquilo que tu és o melhor e aquilo que tem escala económica. Sim. São os 3 conceitos, não é? Portanto, neste caso, imagina o que é o teu core do negócio, aquilo que tu fazes melhor do que os outros. Como é que tu garantes que estás continuamente a trabalhar nesse teu conceito de ouriço e não estás sempre a desviar para os outros lados? Eu acho que se um empreendedor, no outro dia vi isto com um cliente que tem feito isto por 2 anos e tem escalado de forma ridícula, imagina. Porquê? Porque ele durante 2 anos só olhou para o seu core. Ele só olhou para o seu ouriço. Sim. E todos os dias é um tema de melhorar essa... Eu costumo dizer que é fazer simples e consistente. É isso, simples e consistente. E se fizeres isso... Okay. Acho que... Interessante. E estavas a falar e estava-me a ver aqui um insight também, que é, nós vamos tendo, genericamente, 2 tipos de empresários neste momento. Dentro daquilo que tu falaste, o que olha para aquilo que o concorrente, vamos chamar-lhe, há muitos anos no mercado faz, ou que é líder do mercado faz, e eu vou fazer igual a ele. Mas numa escala pequenina não funciona. E depois temos o outro que diz, ok, ele está ali, eu estou aqui, vou ter que fazer o mesmo que ele está a fazer. O que ele se esquece é que hoje em dia o processo é totalmente diferente. E nós sentimos muito isso no franchising, que é pessoas que vêm ter connosco, que querem escalar o seu negócio, como eu disse há pouco, mas na realidade ainda estão a trabalhar com metodologias de 2010, 2012 e ainda têm que perceber, e também é trabalho nosso enquanto franchising, dizer-lhes assim, ok, vocês agora têm que vir para aqui, fazer estas metodologias, porque se calhar aquele concorrente do vosso mercado demorou 10 anos a chegar ali, hoje em dia vocês podem demorar 2. Hoje em dia nós estamos num período tão acelerado da economia e de desenvolvimento de tecnologia que os processos são mais rápidos e lá está, imagina o que era eu há 10 anos atrás para escrever um copy do imóvel, nem se chamava copy à altura, estava ali e batia com a cabeça, um e-mail mais importante. Eu hoje em dia, o meu processo já é escrever no ChatGPT, não é pedir-lhe que escreva, eu escrevo lá e diz, olha, compõe a ideia. Portanto, hoje em dia nós temos esta facilidade de ser muito mais produtivos no negócio. Uma empresa que não se preocupe com tecnologia e que tenha 10 anos de mercado, de repente faz sentido pensar em AI, mesmo sem ter dados? Cada dia precisas menos dados para trabalhares em AI. E a realidade disso é o ChatGPT que fazes uma pergunta e ele não sabe nada de ti, já dá-te uma boa resposta. Portanto, a tendência é precisar menos dados. E eu diria, todas as empresas deviam se tentarem alavancar em alguma coisa, não é? Tu podes alavancar em pessoas, não é? Sim.
E basicamente multiplicas o teu tempo, podes te alavancar em dinheiro dos outros, que é o caso do investimento, ou podes te alavancar em tecnologia, né? Qual é a tecnologia? Se é AI, se é cloud, se é mobile, se é... Depois é outro tema, vai depender do que faz o teu negócio e o que faz sentido naquele ponto. Mas, independentemente do teu estágio, a tecnologia vai-te ajudar a escalar o teu negócio, a resolver os problemas de forma mais eficiente, mais rápida, não é? Da mesma forma que mais pessoas, da mesma forma que mais dinheiro, não é? Claro. Portanto, eu diria que sim. Imagina, estamos agora a trabalhar com uma empresa, fechamos agora um projeto, uma empresa que deve ter mais de 100 anos. Portanto, imagina. Agora, a minha pergunta é, imagina, da mesma forma que tínhamos as empresas analógicas e que elas se estão a tentar adaptar ao mundo digital, não é? E há empresas que nasceram no digital e o seu modelo de negócio já estava adaptado para o digital, não é? Já são empresas por definição online, com modelos de negócio online. Podemos pensar nos táxis e o Uber, e depois o Uber arrebentou basicamente com o modelo dos táxis. Eu acho que agora vamos ter uma tendência que é AI native, portanto empresas que nasceram baseadas em AI, que podem chegar a níveis de personalização na atenção ao cliente e na gestão do cliente muito maior do que as empresas que se tentem adaptar. Portanto, aqui vai haver depois uma disjunção, uma dificuldade entre empresas que se estão a adaptar na tecnologia e empresas cujo modelo de negócio já nasceu dessa forma. Okay. Podemos estar a falar da AI ou daqui a 20 anos outra tecnologia, sempre vai ser o mesmo desafio. Claro. E isso está-me a fazer sentido fazer-te uma pergunta que pode ser um bocadinho difícil ou até polémica de responder, que é, se tiveres que pensar num modelo de negócio, de um tipo de negócio genericamente, ou até funções que tu achas que vão ser substituídas por AI, quais é que seriam? Quais é que seriam? Eu diria, imagina, se o teu negócio é bater teclas todos os dias, portanto, se é trabalho mecânico, vai ser substituído por tecnologia. Seja ela AI, seja ela robótica, seja ela uma automação. Imagina, se tu só estás a executar um processo, tu vais ser substituído. Portanto, um taxista vai ser substituído no dia em que tivermos self-driving cars, certo? Que já existem muitos testes. É isso, não é? Agora, se o teu negócio é pensar e tomar decisões estratégicas e otimizar processos e construir acima do operacional, tu nunca vais ser substituído. E é esse um bocado o meu racional, não é? Imagina. Claro. O que nós estamos a viver agora não é, deste ponto de vista que estamos a falar, de eliminação de postos de trabalho ou inclusive negócios, não é novo na nossa sociedade. Aliás, aconteceu na Revolução Industrial exatamente isso, as preocupações eram exatamente as mesmas e o mundo adaptou-se. Portanto, eu tenho a mesma opinião que tu, que é, ou seja, tudo que tenha um processo estratégico, vamos dizer, em que é preciso ter em consideração pessoas por trás, será difícil algum dia a tecnologia substituir a 100%. Claro que estamos a falar em 2024, se calhar daqui a 10 anos vamos nos juntar e vamos falar de forma diferente. E a verdade e corrigi-me se eu estiver errado, o que eu sinto é que se calhar determinadas funções que nós pensávamos que eram core nos negócios, primeiras a ser substituídas. Copies, designers, etc. E eu sei que a inteligência artificial é diferente antes que os designers venham dizer o contrário, mas a verdade é que do ponto de vista, por exemplo, de uma microempresa tinha se calhar dificuldade há 3 ou 4 anos atrás em ter uma imagem mais atrativa, ter copies atrativos, porque não havia tempo para tudo. E não tinha sequer dinheiro para poder subcontratar ou contratar até internamente. E neste momento isso veio alavancar. Portanto, o que estás a dizer faz todo sentido. E vai separar quem faz o copy de só bater teclas, porque eu preciso gerar 20 sequências de e-mail para estes clientes, daquele que realmente está a pensar na estratégia, não é? E basicamente, imagina, uma empresa que gera copy com AI, por exemplo, só entrando no tema do copy, vai automaticamente melhorar a qualidade do seu copy versus se não fizer nada ou se não tiver experiência, mas se calhar nunca vai bater ao melhor estrategista de copy. Claro, portanto, sim. Eu acho que o AI, como qualquer tecnologia, vai separar aqueles que são muito bons versus do resto. Se pensarmos novamente no tema, imagina, dos táxis. Ainda não temos self-driving cars, mas eu espero que chegue o dia em que tenhamos self-driving cars. Claramente, o AI, neste caso os carros self-driving, não é? Vão reemplaçar aquele condutor que não faz um trabalho de atenção ao cliente, não é? Que não espera por ele, que não pergunta como é que está, se é preciso fazer alguma alteração na jornada. Está lá na checklist. É isso. Portanto, esses vão ser todos descartados. Mas aquele gajo que está atento à tua jornada, vamos otimizar aqui, vamos começar a ligar ao outro para saber que vai chegar tarde e tal, ela dificilmente vai ser reemplaçável, não é?
E eu aqui separo, tu estás a fazer tarefas ou estás a fazer... Portanto, ou a tua função é uma tarefa, e se é uma tarefa vai ser descartado, ou a tua função é a combinação de tarefas de forma eficiente. E a estratégia à volta dessa... E aí é mais difícil que seja reemplaçado, seja por AI, seja por outra tecnologia qualquer. Interessante. Na realidade, vou pôr isso de outra forma. Ou seja, todas as pessoas que façam um trabalho técnico e alienado, ou seja, estou a fazer uma tarefa só porque tenho que fazer esta tarefa, vão acabar por ficar de lado no mercado, e aqueles que fazem um trabalho mais envolvido de, ok, eu estou a fazer esta tarefa pensada, com estratégia, com cuidado ao serviço ao cliente, se calhar aí, ou seja, vão ter que desenvolver obviamente a sua forma de atuar, mas não serão eliminadas do mais mercado. Dificilmente. Imagina, programadores. Se um programador, a única coisa que está a fazer é implementar o código que lhe é pedido, se calhar daqui a nada temos as máquinas de escrever código, né? E vão desplaçar os programadores. E as pessoas se calhar acham que programadores não vão ser desplaçados, mas imagina, se a sua função é só bater teclas, acabou. Agora, se a sua função é pensar nos requerimentos, pensar no que o cliente realmente precisa e não com aquilo que ele diz que precisa, construir um plano de implementação, tipo, quais são os checks, as validações que precisamos fazer, e mais dificilmente ele vai ser reemplaçado. Eu sempre digo isto, seja por um AI ou seja por outra tecnologia que venha a existir, porque isto nem é novo, nem será a última tecnologia que venha a desplaçar. É interessante porque estava aqui a pensar no contexto do mediador imobiliário e do consultor imobiliário. Já há muitos anos que se fala, ok, o consultor imobiliário um dia vai ser substituído, a tecnologia está a avançar, cada vez mais o nosso processo é digital, e eu sou o primeiro a dizer, não acredito que vá ser substituído num prazo assim tão curto ou médio, pela questão de que o consultor imobiliário está envolvido num processo de tomada de decisão bastante complexo do seu cliente. E de muito dinheiro. E de muito dinheiro. Agora, há uma coisa que tu disseste que eu já digo há algum tempo e agora até veio-me um insight diferente, que é, o consultor imobiliário não vai ser substituído, mas o consultor imobiliário pouco produtivo vai ser substituído porque o mais produtivo, que utiliza a tecnologia e que tem os processos definidos, vai acabar por ganhar mais transações e poder, entre aspas, eliminar do mercado aqueles que não são pouco produtivos ou que não estão a acrescentar um serviço de valor. Claramente. Eu da outra vez li, acho que foi o diretor da Harvard Business School, acho que foi, que disse uma frase do género: AI não te vai reemplaçar, mas alguém usar AI vai te reemplaçar. Eu também já li essa frase, não sabia de que era, mas também já li. Sim, e é claramente isso. A ti enquanto empresa, ou a ti enquanto pessoa, a ti enquanto empresa. Sim. Portanto, claro, sim, estamos a falar de AI não vai pessoas destruir e a tua negócios, empresa, sim. mas outro negócio usar AI vai destruir o teu negócio. Claro. E quem diz AI podia pensar há 20 anos com a internet, não é? Exatamente. A internet não ia destruir o teu negócio, mas uma empresa aproveitar as vantagens da internet vai destruir o teu negócio. Sim, estamos a falar às vezes de negócios gigantes que caem por falta de adaptação. Nós estamos a falar só do micronegócio, não é? Ótimo. Olha, no dia a dia, agora voltando para o Kelvin, empresário e empreendedor, obviamente, do ponto de vista tecnológico e utilização da AI dentro da tua empresa, perfeito, porque és um especialista nessa área, mas depois estás em contacto com muitas empresas que na realidade se calhar são melhores que tu nessa área. Tu nessa experiência consegues ir beber algo para o teu negócio, ou seja, processos comerciais que tu consegues ir buscar? Sim, imagina um tema de fazer consultoria é que tu estás exposto a todas as realidades do mundo, não é? E que depois é um problema também, porque depois estás a receber estímulos tens que continuamente, saber filtrar. tens de saber filtrar. Mas sim, eu acho que eu aprendo mais com os meus clientes do que eu lhes ensino a fazer. Cada vez que eu tenho uma sessão com um cliente, depois eles estão a fazer processos desta forma, eles estão a fazer o funil de vendas desta forma, eles estão a gestão de equipa. Aquela cena que eu vejo, imagina. Eu quando falo com um cliente eu vejo logo tipo, como é que ele está organizado a sua equipa, como é que eles mantêm a união da equipa, como é que eles mantêm a equipa alinhada. E é uma cena que eu estou sempre a trazer de estímulos, quer que seja com os meus clientes, quer que seja com ecossistemas de empreendedores, por exemplo, escalar negócios ou qualquer outro ecossistema onde uma pessoa se possa incluir. Eu acho que na partilha é que está o crescimento. Sem dúvida. É interessante porque nós no franchising, um franchising tipicamente é um modelo de negócio que está testado e que é replicado. Mas o modelo de negócio começou hoje, daqui a 10 anos é diferente. E uma das formas de se poder continuar a atualizar o modelo de negócio e continuar a comprovar que funciona é exatamente aquele aplicou qualquer coisa que funciona, eu vou buscar e vou aplicar ou no meu negócio próprio, como muitos franchising, que é o nosso caso, temos um negócio próprio, ou em outros para poder testar, assim como aquele também vai beneficiar desse tal ecossistema, porque na realidade estar dentro de um franchising é exatamente estar também dentro de um ecossistema que tem esse benefício. Acho que no caso do franchise, um franchise de sucesso tem de saber olhar para o mercado lá fora e perceber como é que ele pode trazer essas ideias cá dentro, testá-las eficientemente, e depois como é que ele consegue
depois das ideias estarem testadas e validadas, gerar adopção ao longo do franchise todo sobre essas novas ideias, mas também como é que o franchise internamente funciona como um ecossistema. E não é apenas microempreendedores com franquiciados, mas como é que constróis um ecossistema de partilha entre aqueles que têm a franchise. Sim, e isso estará em duas, ou seja, a responsabilidade disso está em dois pontos, que é, primeiro, o quão ativo é o dono da marca ou a equipa da marca junto do negócio, para perceber exatamente como é que pode alavancar os negócios dos seus microfranqueados, e depois que tipo de cultura é que tem a marca. Se tem uma cultura de... Mas isso pode acontecer até num escalar negócios, num ecossistema. Quer dizer, tu podes ter um ecossistema em que simplesmente junta as pessoas para partilhar conteúdo ou efetivamente para criar uma comunidade que se beneficie, que tenha, se calhar eu não posso não ter nenhum cliente para te entregar, mas consigo te dar um input ao teu negócio. Às vezes não tem que ser só leads, não tem que ser só clientes. Mas no caso do franchise imobiliário é uma coisa que até acontece naturalmente, porque vocês partilham negócios entre as várias empresas. Sim, é verdade. E tem eventos anuais, ou não sei, mestrais, não sei, de partilha, que se calhar noutras áreas não acontece tanto. Eu diria que no área do imobiliário, falando especificamente de nós, há 3 componentes que são muito importantes para garantir isso. Primeiro, a formação contínua. Okay. Nós temos que formar as pessoas, acompanhar as pessoas e continuamente dar-lhes formação para atualizar o seu conteúdo. Depois o acompanhamento, porque o acompanhamento da marca ao negócio vai permitir acrescentar, mas também vai permitir beber daquilo que é a dificuldade do momento. Na outro dia houve uma pessoa que partilhou comigo: tu estás muito a par daquilo que se passa no dia a dia. Eu já não trabalho no campo, no terreno, na mediação imobiliária há 8 anos, mas todos os dias eu falo com pessoas e tenho preocupação genuína de perguntar: olha, como é que se fizeres isto, o que é que acontece? Se fizeres aquilo, o que é que acontece? Reunir muito de informação, muitos dados para poder também tomar uma decisão estratégica. E depois, há uma coisa que é muito importante, nós aplicamos muito na One, que é a questão do estágio. Okay. E é uma coisa que o João fala muito e que ele sempre defendeu, e eu revejo-me totalmente nisso, que é: eu hoje, a minha empresa está aqui, eu quero passar para o nível seguinte, eu vou dentro da mediação, dentro da minha marca, ver pessoas que já fizeram isso, perceber como é que são os processos, que tipo de pessoas é que ele tem, como é que se rodeou para dar esse passo. E na realidade, dependente do franchising, não vês sempre isto nos negócios, aliás. E agora vou fugir da mediação imobiliária para não ser tendencioso, mas ainda há pouco tempo estava a falar com um amigo que me dizia que queria investir num negócio e veio-me pedir a opinião. Era um negócio na área da restauração, em que basicamente não havia FIIs, não havia praticamente nada, e nós sabemos, quer dizer, tu estás num ecossistema, tu dás, mas também recebes, mas também tens que dar, não é? Portanto, e quando isso acontece e vê-se muitos negócios desse género, em que na realidade, se eu não dou nada, eu não posso estar à espera de receber também. E assim como tu podes estar num ecossistema, até pagar para estar no ecossistema, mas se tu não estiveres envolvido, se não estiveres lá presente, se não estiveres a falar com as pessoas, se não tiveres a abertura de uma pessoa que vem falar contigo, tentar ajudá-la, de certeza que não vai acontecer o mesmo contigo. Portanto, isto tem que ser win-win, não é? Portanto, e quando tu partilhas, estás-te a expor. E no processo de te expores, mais pessoas vão poder identificar os teus pontos fracos, as tuas fraquezas, e dar-te aquele feedback, aquele apoio de: olha, mas esse feedback que tu deste, se calhar, se pensares assim ou assim, pode funcionar de outra forma, não é? Então muitas vezes, se não partilhares, esquece, não vais ter... Vou complementar com uma coisa, Calvin, se me permites, que é: ao expor-te, e às vezes até do outro ponto de vista, que dizer: olha, eu faço isto no meu negócio, tu estás a aumentar o teu nível de compromisso de uma forma gigante, porque depois essa pessoa vai estar atenta ao teu negócio e perceber: olha, então disseste-me, será que fazes mesmo? Então isso também aumentou o teu nível de compromisso. Daí, e já falamos até aqui noutros episódios, de dizer: falem com empresários, partilhem a vossa experiência com empresários, vamos receber, vamos dar, vamos aumentar o nosso nível de compromisso, vamos ter estratégias novas. Eu acho que é a melhor forma de nós podermos evoluir o nosso negócio. Realmente. Até porque o empreendedorismo é uma atividade meio solitária, não é? Tipo, uma cena, não sei, é 1.000 pessoas, não sei. Há quem diga que é a atividade mais solitária do mundo, não é? Portanto, Isso. Quer dizer, coitados dos cônjuges que estão em casa que não são empreendedores, não é? Que ouvem as queixas todas, mas sim, obviamente que cada vez mais, lá está, o facto de hoje em dia termos mais informação torna o processo menos solitário, porque vês outros processos. Acho que cada vez se normaliza mais, é um bocadinho que nós também queremos fazer com o podcast, de falar das dificuldades. Isto não é tudo brilhante, eu agora estou aqui, faturo não sei quantos milhões, vou de férias para não sei onde, mas e o processo que eu tive que passar para lá chegar?
chegar. Já estamos aqui a falar há algum tempo, o tempo passa a correr. Queria trazer-te aqui uma dinâmica que nós podemos fazer do podcast, portanto, o podcast Rumo ao Sucesso, em que nós pegamos na palavra rumo e a cada uma das letras atribuímos uma palavra, e gostava que nos partilhasse aqui uma experiência, um input, um insight que faça sentido. Relativamente à resiliência, não é? Uma palavra muito, muito da moda. De que forma é que tu consideras a resiliência importante para um empreendedor ou para o teu negócio em específico, como preferires? Eu acho que sem resiliência o teu negócio está condenado ao fracasso. Existe em português para ter um fracasso. Sim. Porquê? Porque tu precisas de acreditar no que estás a fazer, porque os resultados não vão vir no dia seguinte, não é? Tu só vais ver o impacto dessas ações que tu estás a fazer agora após N repetições. Claro. E então eu vejo a resiliência como portanto, acreditar que o que tu estás a fazer agora não é observar o resultado imediato, mas sim construir e ir ajustando, ir iterando para eventualmente chegares àquele que vai ser o método definitivo, aquele que vai ser o resultado final desse processo. Mas tu tens de acreditar que estás a construir para além desta tarefa diária e se pensarmos em fazer chamadas de vendas, tu não estás a fazer esta chamada só por esta chamada. Claro. Estás a fazer esta chamada pela otimização toda ao longo do tempo. Sempre trago, por exemplo, o exemplo da pandemia, não é? Quando foi a pandemia, nós tínhamos 6 meses apenas de ter criado a equipa. Eu não tinha máquina de vendas. Todos os projetos foram à vida, literalmente. Então o que é que eu fiz? Organizei a equipa e disse, vamos criar uma metodologia de como é que se pensa em AI nas empresas. Ok? Definimos aí a nossa metodologia, fomos definindo a nossa framework, durante 3 anos fomos evoluindo nisso. Chegou agora o ChatGPT e basicamente fez um shift na indústria. E ficou muito mais transaccional. Agora imensas pessoas fazem AI. Mas o facto de nós termos estado durante 3 anos a pensar em estratégia de AI nos ajudou agora a pivotar de apenas desenvolvimento para um parceiro estratégico a pensar Exatamente. E então foi acreditar nesse processo. É tipo, imagina, isto cada dia vai ser mais transaccional. Apesar de não estarmos agora a aproveitar ao 100% os benefícios destas ações, eventualmente vamos fazer um compounding, vamos fazer uma agregação de resultados que nos vai permitir beneficiar. E foi uma coisa que durou, neste caso, 3 anos, ter acreditado nesse processo até podermos libertar isto. Mas, portanto, um empreendedor só por funil de vendas vai levar 99 nãos até ouvir um sim, não é? Portanto, estavas a falar dos telefonemas e eu estava a pensar exatamente nisso, que é, por muito otimizado que eu tenha o processo, eu tenho na mesma que passar pelo número, pelos nãos, para poder ter o sim. Há uma coisa que eu costumo dizer e com algum cuidado, mas aqui vou dizer, porque estamos numa comunidade de empreendedores, que é a pior coisa que pode acontecer a um empreendedor ou alguém que está a começar numa área comercial, porque o processo é semelhante, é ter logo sims. É ter logo sims, faz uma chamada fria, como falaste agora. Eu pego no telefone, faço uma chamada fria, a pessoa do outro lado diz sim, eu quero comprar. É a pior coisa que pode acontecer, porque ela vai assumir, ok, isto é fácil. Não ganha calo. Eu nem sequer preciso estar muito preocupado com o processo, não ganha calo. Não percebe, por muita formação que se tenha, e vamos pôr isto a limpo, porque nós Master damos muita formação, acompanhamos as equipas, mas por muita formação que se tenha, é importante passar pelos processos. Não, porque eu tenho uma metodologia, um guião, um script, uma estrutura de uma chamada fria, tu podes ter outra e contigo funciona bem e já não pode não funcionar comigo. Então, passar pelo que como tu disseste, é o que vai ajudar a afinar o processo. E as empresas melhoram nas dificuldades, porque é aí que tu pensas o que é que poderia estar a fazer melhor, o que é que eu posso otimizar, o que é que eu posso... É aí que às vezes tens tempo para isso até, que é o mais interessante, que devias estar sempre a pensar nisso, mas a verdade é, já que estamos a falar verdadeiramente, às vezes somos atropelados por aquilo que é clientes a ligar, seguimento a outros, etc. Portanto, isso acontece. Ok. A segunda letra é o U, portanto nós atribuímos aqui o união. Obviamente que e no mundo em tanta mudança, inclusive nos recursos humanos, cada vez mais as pessoas não olham, pelo menos em Portugal, para uma carreira de 50 anos, de 30 anos, 50 estou a exagerar, mas 30, 40 anos. Há muito mais rotatividade e muito mais... As pessoas estão menos presas a uma função. Como é que tu trabalhas nas tuas equipas a união? Então, no desenvolvimento de software, que as pessoas estão sempre a rodar anualmente ou cada 2 anos. Para Vale e programar. Mas por acaso temos tido uma retenção bastante boa na empresa. Eu acho que o tema da união nós o temos trabalhado bem com 2 fatores. Um é ter bem definida a visão da empresa. Portanto, não só estamos aqui a trabalhar estas 8 horas para entregar os clientes, mas porque estamos a construir uma coisa
além desta entrega, além deste Posso projeto. usar uma palavra da moda, que é o propósito da O empresa. propósito da empresa. Se estiver bem definido, claramente vai existir maior união, porque é um propósito partilhado. Depois vai depender muito dos valores, não é? Portanto, um dos valores que temos enquanto empresa é a accountability, ok? E a accountability para nós é a responsabilização dos resultados. Todas as pessoas na empresa estão responsabilizadas nos resultados. Isto parece que pode ser tipo, mas estão sempre então num tema de, foi a tua culpa, foi. Não. Para mim, a accountability é, tu vais dar o 100% esperando o 0% do outro lado. Portanto, tu vais fazer tudo porque isto corra bem. A tarefa seja tua ou não seja tua. Portanto, se tu vês que aquilo não está a correr bem, tu tens de apoiar a tua equipa. Tens de apoiar o teu par. Porque dependia de ti em 100% que não só as tuas tarefas, mas também as tarefas dos outros se desenvolvessem. Isso tem depois levado a um sentimento na equipa que é, se a mim está-me a correr bem as coisas, mas o outro não está a correr bem as coisas, então não está a correr bem do todo. Temos todos a trabalhar em conjunto. Sim. E essa parte de pensar no accountability como tu és o único responsável porque todas as tarefas corram bem tem ajudado a criar um sentimento de ajuda na empresa. Ok, ótimo. É interessante porque, na realidade, ainda por cima na área de software, tu vais ter num processo uma equipa normalmente bastante grande envolvida e se não houver esse, tu podes comprometer um processo porque uma pessoa não está a executar, comprometer o tempo de entrega ao cliente, portanto faz todo sentido. Depois, nós colocamos oportunidades. Ainda por cima num mundo em transformação constante, o que é que tu fazes para garantir, ok, eu estou atento às oportunidades que estão a surgir no mercado e acima de tudo para garantir que eu estou atento às oportunidades que eu possa não estar a ver, que possam pôr em causa o meu negócio. Certo. No estágio que não estamos, eu até tenho de pensar mais em como é que eu digo não às oportunidades e não como é que eu digo sim. Acho que muitas das pessoas que estejam a ouvir vai ser um bocado esse o caso, que é como é que eu não me deixo iludir. Então vamos fazer por outra forma. Como é que tu filtras as oportunidades? Como é que eu filtro as oportunidades com isto que está aqui? Do bom é excelente, com o conceito do ouriço. Okay. Esta oportunidade faz sentido naquilo que nós somos melhores, naquilo que nos apaixona e naquilo que financeiramente faz sentido. E para mim essa framework é a nossa framework para filtrar oportunidades por default. Portanto, quando alguém me traz uma ideia e sempre nos estão a trazer ideias, porque trabalhamos em consultoria com muitos clientes, então sempre estamos a ver formas diferentes de fazer processos, produtos novos, etc. Claro. E para mim essa é tipo as 3 perguntas que qualquer pessoa se tem de fazer para qualificar oportunidades. Ou desqualificar oportunidades. pode surgir oportunidades que tu digas, ok, vou colocar na gaveta e mais à frente se calhar faz sentido, se calhar agora não é o timing. E depois há uma coisa que é, nem todas as oportunidades as tens de executar sozinho. Se calhar muitas oportunidades são para fazer em parceria. Okay? Tu não tens de fazer tudo sozinho enquanto empresa, podes-te juntar a outros. Sim, faz todo sentido. Ou seja, pensando na questão, pensa-se muito na exponenciação do negócio dentro do negócio, mas a verdade é que tu podes ter, imagina, algo complementar ao teu negócio, que não te faz sentido estar a desvirtuar a tua equipe, podes focar a tua equipe, ok, vou buscar alguém que faça sentido. Perdes o propósito. Não é? Então, se perdes o propósito, à procura dessa oportunidade, vais perder a união da equipa, não é? Tipo, depois é um efeito bola de neve. Portanto, eu acho que as oportunidades têm-se a aproveitar. E claramente eu vendo a oportunidade de AI aos meus clientes, portanto tem de se aproveitar desde que seja no core do teu negócio. Se começares a desvirtuar a empresa... E acho que passaste a mensagem bem clara, até porque tu disseste aqui há pouco que há determinados negócios que não faz sentido agora olhar para AI, portanto, e o que estás a dizer, eu estava aqui a fazer um jogo mental e a pensar em alguns empresários com quem eu falo que estão muito, que na verdade não saem muito da roda do rato, porque estão muito, ok, esta é a tendência, vou para ali, esta é a tendência, vou para ali. E a verdade é que até vão ganhando algum dinheiro, mas não conseguem criar um negócio sustentável porque estão sempre a mudar o foco e na verdade tem muitos problemas de retenção de pessoas, lá está, porque não há, as próprias pessoas sentem-se completamente num barco à deriva, ok, eu agora vou para ali porque a maré está para ali, agora vou para ali e isso acaba por... eu acredito que essas pessoas num longo tempo vão ter um desgaste gigante e nunca vão conseguir construir nada, a não ser que acertem a comprar a criptomoeda certa e aquilo valorize. Olha, muito obrigado por esta partilha. Estamos já aqui a chegar à fase final da nossa conversa e eu desafio-te para trazeres aqui uma dica ou dicas de livro, curso ou experiência que te faça sentido para quem queira ter sucesso, queira alavancar o seu negócio ou para quem queira, na realidade, começar a jornada no empreendedorismo. Ok. Posso dizer um palavrão? Sim? Podes. Qualquer coisa colocamos um pi por cima. Fuck the product, focus on sales.
Okay? Especialmente no início. Se não tiveres financiamento, etc., esquece de ter o produto perfeito, pega naquilo que já tens e põe no mercado. Começa a implementar. Tenta vender isso ao maior número de pessoas, que é assim que vais testar as tuas hipóteses, não é? Portanto, esse para mim, tipo, focar em pôr isto no mercado, na vez de o melhorar e afinar até o máximo, foi uma aprendizagem. Depois delegar, acho que delegar é aquela cena que todos devíamos aprender a fazer desde o dia 1, não é? E depois a nível do livro, comentaste, há um livro que para mim é tipo a minha bíblia de negócio, que todas as pessoas que são técnicas na sua área e que empreendem, é o meu caso enquanto programador, não é? Tipo, 15 anos a trabalhar em AI, vamos fazer um negócio de AI. É o caso de, por exemplo, o advogado, que é bom advogado, então vamos fazer um escritório de advocacia, não é? Ou é o caso do consultor imobiliário que decide, ok? Que é, o livro chama-se The Myth, ok? E ele basicamente diz que tem de haver um equilíbrio entre o técnico, entre o technician, o empreendedor e o gestor. Okay? Eu acho que em boa medida isso é com o franchise depois te dá, que é este equilíbrio entre as três linhas. Mas da E-Myth, acho que o autor é Michael Gerber. Ou coisa eu depois coloco na descrição. Por acaso acabei de comprar a semana passada o audiobook desse livro. É brutal. Para mim é o melhor livro que já li. É o mais equilibrado entre tudo. E depois o Build to Sell. Acho que Sim, também é um grande livro. Olha, eu trouxe aqui não sei se conhece, mas é um livro que eu gostei muito de ler, chama-se Hooked, de Nir Eyal, como desenvolver produtos e serviços que criam hábitos. Obviamente ele tem aqui uma grande base científica por baixo e fala muito de o criar a adição a um produto e de que forma é que nós podemos trazer isso para os nossos negócios, e é muito interessante. Olha, tenho aqui uma pergunta que ainda não li, que vamos pedir também no final para escreveres uma pergunta para deixar para o convidado seguinte. Quem deixou esta pergunta, acho que é alguém que tu conheces, chama-se Maria Braga. Conheces, portanto, vou ler também a pergunta pela primeira vez. E ela sabia que a pergunta era para mim? Não. Ainda te lembras da razão pela qual começaste? Ainda me lembro não me lembro porque é que comecei. Acho que veio tanto atrás, não é? De quando eu era criança, a ver os meus... Se calhar foram os meus pais, não é? Se calhar foi o ecossistema, portanto... Comecei porque o meu ecossistema era de empreendedorismo em casa. Ou seja, a realidade que tu vês como normal, vamos dizer assim, é ser empreendedor. Claro. E se calhar estou imensamente grato à minha família por causa disso. Porque acho que é um caminho que adoro percorrer. É interessante porque a pergunta é boa, faz-nos pensar um pouco. Eu também tenho o hábito de responder a esta pergunta, e no meu caso, especificamente na área do imobiliário, eu comecei porque tive uma experiência em uma multinacional que acabou muito mal, com falência das operações em Portugal, em que eu tomei a decisão de, eu vou ser responsável pelos meus próprios resultados daqui em diante. E quando entro na mediação imobiliária, esse propósito muda, isto é mal visto, isto devia ser melhor visto no mercado. Portanto, o meu propósito a partir daí até à data 2 passa a ser eu melhorar a visão que os clientes finais têm sobre a mediação imobiliária. E posso dizer que o facto de eu me ter juntado ao One foi exatamente porque eu senti que é na One que eu posso dar seguimento a esse propósito. Em fazer entender às pessoas que a mediação imobiliária tem um valor acrescentado na vida dela, seja para comprar, seja para vender casa, seja para empreender, que é o caso hoje em dia. Pronto, se me questionar sobre o que é que me fez, porque é que eu comecei não a empreender, mas na inteligência artificial, lembro-me exatamente do dia em 2009 que um amigo me disse: está este grupo de inteligência artificial, e o que é isso? Olha, é deixar que as máquinas aprendem e melhorem continuamente. Como assim? E eu estou sempre muito focado em melhoria contínua. A nível pessoal, a nível de aprendizagem, a nível de hábitos, etc. Estou muito focado em melhoria contínua. E quando eu disse, como assim que posso criar uma máquina que esteja focada em melhoria contínua de processos? Posso ter o meu robô. É isso. E então, pronto, acho que foi esse dia que me fez entrar na inteligência artificial. É o tema da melhoria contínua. Então isso está completamente alinhado. Já falamos aqui num outro episódio também da questão do pessoal com o profissional, e que na realidade o propósito está muitas vezes alinhado, porque o negócio é um canalizar daquilo que é a pessoa para entregar um serviço ou um produto a outras pessoas. Portanto, ótimo. Kelvin, obrigado mais uma vez pela tua participação. Nós vamos deixar as redes sociais do Kelvin e da empresa na descrição para seguirem, para pedirem mais informações sobre como podem beneficiar da AI no vosso negócio. E está feito. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado a todos.